Salve, salve pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje vamos falar sobre liderança e a carreira do CFO. E o convidado é o Eduardo Freitas, CFO da Contabilizei. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, prazer estar aqui. Uma honra estar aqui, muito legal. Imagina, cara, muito obrigado, prazer é meu receber você. Já conheci a história, né, informalmente, mas hoje vamos conhecer em detalhes. Profissionalmente, exato. Isso aí. Muito obrigado, meu cara. Pessoal, o Eduardo ele tem carreira profissional como executivo de finanças por mais de 20 anos em serviços financeiros, especialista no mercado segurador na América Latina e Europa. Recentemente tem experiência em fintech no nicho de payments e bank as a service no Brasil. Especialista em IFRS, com vivência executiva em corporações internacionais, regulados por Bacen, SUSEP e requerimentos europeus e estadunidenses. Tem repertório em M&As e relacionamento direto com acionistas. Dentre as posições ocupadas, vale destacar as de CFO, COO, diretor de relações com a SUSEP e Bacen, business owner de squads de Advanced Analytics e Data Warehouse. E presidente de Conselho Fiscal de Fundo de Previdência. Vou até respirar aqui, cara. Atualmente é CFO da Contabilizei, liderando as frentes de finanças, jurídico, compliance e riscos. É graduado em contabilidade pela FAI, tem MBA em controladoria também pela FAI, além de cursos de educação executiva na USP e MIT. Show de bola, Eduardo! Pô, agora, cara, vou passar a palavra para você. Conta então um pouco da sua história. Eu brinco que é difícil explicar pros meus pais o que eu faço, né? Quando eu falo, e o que você fez e tal, enfim. Mas é um belo resumo, assim, dessa carreira. Falando de mim, começo como curitibano, né? Então, eu gosto de sempre dar esse começo de estagiário de despachante ou office boy de despachante. Eu visitava cartórios no Curitiba para fazer reconhecimento de firma, né, para clientes de uma loja de carro. E ali que começa muitas responsabilidades. Eu brinco que hoje pode soltar qualquer lugar de Curitiba que eu sei pegar ônibus, porque eu peguei ônibus em todos os lugares. Isso com quantos anos, Eduardo? 15 anos, Caramba, 16 anos. Comecei cedo. E aí, passagens, começo a escritório contábil, um estágio aqui e ali, CEE é o grande chefe para mim. Colégio da Polícia Militar, era bolsista, consegui uma bolsa, aqui até um merchan, cultura inglesa que eu consegui. Então, sempre nesse nível de buscar e batalhar muito para uma oportunidade, né, para uma luz no sol. Legal. Se me coloca num lugar, numa empresa, a primeira corporação contábil, né, o Grupo Trombini aqui, que era a prestação de serviço contábil para eles, ali eu entendo o que é contabilidade. Minha família toda é de contadores, né? Então já nasce um pouco de casa, mas eu fiz questão de eu não vou trabalhar com eles, vou trabalhar fora, quero entender como é que isso funciona. Então, começo por ali. Tem uma passagem de NPOR no Exército, e eu falo que, assim, eu tenho amigos que mantêm até hoje, que ainda bem que deu errado, porque aí eu entrei pro mundo da auditoria, né? Eu acho que aqui que começa realmente esse currículo que você descreveu, mas eu tenho muito orgulho desse antes, que mostra que dá para chegar lá também, né? Eu entro na KPMG, eu consigo entrar em KPMG em 2001, já formado como contador que sou, ali pela FAI, e ali faço uma jornada de aproximadamente 11 anos na KPMG. Destaque, eu sou expatriado para a Inglaterra, né, KPMG de Londres, e foi uma experiência maravilhosa. Faço parte de um time técnico de FRS. Que né? show! E era para ficar lá. Já tinha família? Então, era para ficar lá. Casado, minha esposa contadora também, a gente se conhece pela KPMG logo que ela entra, então igualzinho, né? Mesma idade, mesma profissão. Sem filhos a gente vai para lá, então era para ser eterno quando durasse. A gente não volta mais pro Brasil. Só que isso é 2009. Entendi. Credit Crunch. Exato. O mundo quebra, né? Lehman Brothers, eu vi fechar em Londres, clientes, eu auditava fundos de pensão, seguradoras, e uma crise financeira, né, econômica e socialmente terrível. E
o Cristo Redentor decolando na The Economist, né? Exato. O Brasil me chamando, a KPMG, porque o Brasil ia adotar as práticas contábeis internacionais, vários projetos, né, de adoção de IFRS. Edu, volta pra cá, o que você tá fazendo? Na verdade não era Edu, eu era o Freitas aí. Freitas, volta pra cá. Então, eu retorno, né, fico na KPMG, e aí, acho que uma primeira grande decisão da minha carreira, que são algumas aqui que eu vou comentar, né, era um momento de, bom, agora já praticamente sócio-diretor da firma, então, né, aquela carreira trilhada para você ser sócio proprietário da firma, né? Então, depois de 11 anos de muito orgulho, muita honra de ter trabalhado na KPMG, ou eu fico aqui ou eu vou para o outro lado da mesa. Esse era um sonho para mim, não muito bem definido, mas eu queria ir para o outro lado da mesa. E aí passa um cavalo encilhado na minha frente ali, né? Que são meteoros aí que passam, né? A Travelers, que é uma das grandes seguradoras americanas, ela faz uma joint venture com o Paraná Banco para o grupo segurador J. Malucelli, e me convido para começar a construção das áreas de compliance, auditoria, controles internos, e ali eu vi uma boa transição, né? Porque como auditor por 11 anos, você é meio, né, quadradão, técnico, claro, aquela estrelinha que todo mundo abre portas para você, né? E para mim era importante entender que quando estivesse do outro lado, essas portas não se abririam tão facilmente. Você constrói essas pontes, né? Essas portas não se abrem automaticamente porque você né? Exato. Então a área que eu fui foi uma boa transição. Ali é um primeiro movimento e eu saio da KPMG, que foi muito difícil para mim, pessoalmente, e vou. E por ali fico, 3 anos, mas como compliance, viro compliance officer. E aí aqui começa uma outra preocupação, sempre contador, finanças é meu lugar, eu estava me distanciando de finanças, né? Sempre o símbolo tá virando uma tatuagem já, porque quando você é compliance, você faz uma carreira, é uma área maravilhosa que eu tenho muito no meu DNA profissional também. Outro cavalo passa aí na minha frente, que é o HSBC, né? O HSBC, que eu já tinha auditado, ele me convida para ser CFO do grupo segurador aqui no Brasil, né? E eu aceito, obviamente. Com algum complexo de impostor, falei, eles não devem estar... Será que tá certo? Será que eu sou eu mesmo? Será que eu estou preparado para isso, né? Nunca tinha sido CFO, né? É a primeira vez que eu sento na cadeira de CFO e foi maravilhoso, me adaptei rapidamente, né? Também outro sonho que era para ser eterno enquanto durasse. Sim. E aí vem uma decisão matriz de vender a operação no Brasil, né? O HSBC é vendido e uma baita experiência. Participo ali desse grande M&A, um dos grandes M&As do Brasil da história, né? Não só em tamanho, volume, recursos, mas enfim, participar desse time ali na liderança de finanças, interagindo muito com o Bradesco, que é uma grande instituição. Enfim, faço transição, viro Bradesco, mas aí você comentou do pessoal, do que eu já falei aqui, nasceram 2 filhos, né? Nesse caminho aí, né? Nesse caminho. E ali, naquele momento, nasce minha 3ª filha, né? Então, um momento pessoal, uau, e agora, né? Minha esposa, com a carreira dela, ela constrói uma carreira brilhante na Mondelez hoje, né? Kraft. E ali era uma transição para São Paulo, né? Eu teria que sair. Então, eu consegui fazer toda essa história que eu contei em Curitiba. Era um momento que, bom, o que tem aqui, eu tenho que seguir. Então, eu começo a olhar Alphaville em São Paulo, escola, casa, porque eu ia para lá no grupo segurador, né, Bradesco. E ia ser uma transição muito difícil pessoalmente, bastante. Era uma ruptura de, né, filho, uma criança recém-nascida, outros pequenos, escola. E aí também coisas da vida, assim, surge a oportunidade de eu retornar ao grupo Malucelli, aí como CFO, né, do grupo segurador, hoje Juntos Seguros, e eu aceito uma outra grande decisão difícil, porque era uma honra trabalhar no maior grupo segurador do Brasil, que é o Bradesco, né, que eu tenho muito respeito, né, mas muito difícil por uma priorização pessoal.
né? A vida pessoal falou mais alto. E, obviamente, de um grupo que eu tinha tanto carinho e conhecia. Então, um pouquinho, talvez, de zona de conforto. E Sim. não me arrojei a ir a São Paulo e fiquei. Tá. Mas, por outro lado, se arrojou em ir para um outro negócio, uma outra empresa, né? Porque é sempre uma conquista do zero, né? Aquilo que você estava comentando, né? Cheguei até aqui, agora preciso construir as pontes de novo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E sempre começar numa outra empresa é um zerar tudo. Você zera tua roda de amigos, a tua linha de contato, teu e-mail, tua mesa, a logística. E a gente, como ser humano, né? Para tudo isso você tem uma readaptação. Então, novamente, lá vamos nós, né? Um novo endereço. Então, eu vim de uma família que, né, as gerações anteriores o orgulho da carteira assinada quase com uma empresa só há muito tempo. Então isso também mexia comigo, né? Mas foram eventos realmente, e ali eu retorno ao grupo, a Curitiba. Nem chegou a se mudar, então? Não cheguei a me mudar. Ficou acho que uns 2 anos nesse período de transição, né? De vai e vem, de muita ponte aérea, né? Morando no aeroporto, ia algumas vezes para São Paulo, mas não cheguei a morar em São Paulo. Fico em Curitiba, sempre a base aqui. Ou seja, a matrícula das crianças estavam sempre em Curitiba, né? E desde que nasceram eu consegui manter isso, né? E ali fico no grupo segurador, foi sensacional, uma transformação digital, né, da companhia, Juntos Seguros, América Latina, uma operação na Colômbia, experiência que eu consigo botar em prática todo o conhecimento de seguros internacional, local, me relaciono demais com a SUSEP, tenho muito orgulho de falar disso, de ter uma cadeira fixa na CNSEG de finanças, ter participado proativamente do IFRS 4, que é o de seguros, na implementação no Brasil, tradução do texto. Eu fazia questão de estar lá, sem vaidade de ser CFO, mas pela honra do produto, do conteúdo que eu sabia que era genuíno e era um legado, né? Não fica teu nome, mas é um legado que está aí hoje. Outro o Juntos Seguros. Ela foi a origem das apólices digitais no mercado segurador brasileiro. Era uma questão de honra liderar um projeto, que é o SRO, que hoje está até hoje, que é basicamente a SUSEP olhar digitalmente todas as apólices online. Se emite a apólice, ela já está sabendo, entre outras informações, que é o sistema de registros oficiais. Participei muito, eu queria estar lá, eu queria estar presente. SUSEP, você precisa olhar isso, olhar aquilo. Então, muito orgulho, estava ali bem, mas eu começo a entrar nessa vibe de tech, né? Então começo a entender de API, o cara de tecnologia, saio um pouco dos números, dos indicadores e começo a me aproximar cada vez mais da tecnologia pelos projetos e pela necessidade. O mundo começa a se transformar, né? Exato. Então eu faço o Digital Platform na MIT, um curso que foi à distância e que foi transformador para mim. Ali abriu assim, uau, isso aqui é de verdade, isso aqui veio para ficar e isso não é opção, né? Quem não entender de tecnologia vai estar fora, né? Não é mais o plus, né? E aí o Grupo Móvel, donos do iFood, Zup, Play Kids, me convida para ser CFO de uma fintech, a Zup, que faz hoje toda a parte de pagamentos do iFood, fizeram parcerias com o Nubank, Rede, fantástico, o foguete, mas é a primeira vez no mundo de tecnologia, uma empresa de tecnologia, num grupo de tecnologia que eu vou me aventurar. E ali o frio na barriga volta. E é bom isso, né? Na altura do campeonato você se sente valorizado e fala um pouco do complexo do impostor também. Gente, eu não entendo. Isso para mim era uma linha na DRE lá do banco, né? Cartões, seja. E você entrar e mergulhar o quão complexo é esse mundo de MDR, take rate, TPV, né? Várias siglas. Você entendeu como é a relação com câmaras, com adquirentes. É muito complexo. E você tem que entender assim, ó. Sim, se for, jogando, cara, exato. E aí, né? O contrato aí, a gente vai fazer isso, né? Então foi sensacional, uma transformação. Para mim também uma decisão de, depois aí já 23 anos de carreira, sempre em seguros, bancos, fundos, né? Pra resumir aqui, mas
sair totalmente desse ambiente. Ainda que Banco Central, mas deixa eu me aventurar em outra indústria, né? E adorei, né? E aí agora, para chegar onde eu tô, assim, para completar, um ano atrás, o Vitor Torres, que é o fundador da Contabilizei, começamos a namorar. Contabilizei, eu sempre acompanhei à distância o case, porque é aqui de Curitiba, é contabilidade, né? Eu, como contador, tenho muito orgulho disso, da classe contábil, então olhava para esse case que é transformador no segmento, e ele me convida para ser CFO, né? E também a área jurídica, compliance, riscos, né? Eu falei, uau, é romântico para mim, né? Porque é um case de empreendedorismo, clientes, algumas grandes dezenas de milhares de clientes aí espalhados pelo país, de pessoas jurídicas de uma pessoa só, então são empreendedores, são pessoas que estão começando, lutando, abrindo a sua empresa, ajudar isso, inovando, facilitando, é sensacional, é um propósito que dá muito orgulho, né? De acordar cedo e dormir tarde. Porque era uma dificuldade do pequeno empreendedor. Você tinha que pagar um salário mínimo para o teu contador por mês, né? Isso R$1.400, R$1.500. É por aí, é isso, assim, é o antes, né, há muito tempo atrás, assim, eu respeito bastante a classe contábil, eu acho que hoje é um pós, assim, Contabilizei, você vê que realmente isso caiu, mas era fato, né, há 10 anos atrás era muito próximo disso, a depender do tamanho da empresa e tal. Tenho certeza que muitos vão estar criticando aqui, escutando isso, acho que depende, mas na média, de fato, a gente vê que o custo contábil ele se reduz, assim, né, de uma forma média, né? E o propósito nosso é a gente ser cada vez mais eficiente, né, para trazer essa eficiência para o cliente, né? Que o cliente ele tem tantos desafios, como você colocou, de botar o sonho dele em prática, o custo dele, e o serviço contábil que é fundamental, né? Que todo mundo tem que ter um serviço de qualidade, muito bem feito, para que ele saiba a posição econômica, financeira, para onde ele vai, os impostos, enfim, mas com um custo adequado. Então a gente é o que a Contabilizei respira, né? E é onde eu estou agora, completo um ano como CFO da Contabilizei. Tá bom, que show, cara. Fala um pouquinho da Contabilizei então, cara, assim, bem resumidamente, de números, se você puder, clientes. A gente está fundada há 10 anos aqui em Curitiba, temos nossa posição também em São Paulo, a gente atende o Brasil todo, né? Como eu citei, são algumas dezenas de milhares, mais de 50 mil clientes que temos, um número crescendo. Nós atuamos não só na prestação de serviço contábil para esses PJs, um foco muito grande para o regime fiscal simples, né? Então é onde a gente atua e expandindo com alguns planos que temos, mas também temos o nosso Contabilizei Bank, né? Um banco digital, e aí traz um pouco da experiência que eu tive de Bank as a Service, que complementa para os nossos clientes. Então, além da contabilidade, ele pode utilizar a conta digital nossa, fazer o pagamento dos impostos deles, enfim. A gente tem muito a crescer aqui com um potencial enorme para trazer benefícios aos nossos clientes PJ, né? Que é o que hoje nós olhamos. Nós temos também a nossa corretora de seguros, que propicia produtos de seguros para esse PJ que está sozinho, às vezes, sabe, desatendido, né? São jovens de 20 e poucos anos de idade, às vezes é um tech, um dev, né? Que emite uma nota por mês e que precisa abrir uma empresa. Como é que eu faço isso? Né? Ele vai lá, olha, Contabilizei, e se ele quiser, ele consegue fazer isso em touches, né? Ou ele fala também, dependendo do plano, e aí ele tem a conta digital que avisa para ele que tem que pagar os impostos, e a gente pergunta, você tem plano de saúde? Ele fala, nunca pensei nisso, tem aqui, a gente vai correr atrás para você de planos, entre outros produtos que a gente quer cada vez mais fazer o objetivo principal, que é agregar esse empreendedor que tem tantas dificuldades, eu tô cuidando, eu sou o teu parceiro, tô aqui junto contigo. Dessa parte aqui você não precisa se preocupar. Exatamente, eu tô olhando para você. É isso. Esse é o pilar principal. O cliente no centro, né? O cliente-centrismo é bastante forte na Contabilizei.
e a gente agregar, né, de como podemos fazer melhor para que ele foque no que ele faz bem, né, seja lá o que ele está empreendendo. Legal. Eduardo, como é que foi você disse que gostou, né, de quando foi para esse mercado de tech. Deve ter sido, assim, principalmente no início, a adaptação, um choque, né? Porque culturalmente é muito diferente, as coisas têm uma agilidade tão grande versus o mercado segurador, que é tradicional, não vou dizer lento, mas mais cadenciado, vamos dizer assim, versus aquilo que acontece 3 pivotadas por dia, principalmente num earlier stage. Como é que foi isso, cara? Muito legal. Alguns clichês, né, que eu vou falar aqui, não tenho como não usar, mas você começa bem, assim, o mercado segurador bastante tradicional, né, porque na essência é risco. Então, por essência, ele é conservador, né, em provisões técnicas, enfim. Quando você vai para o mundo de tecnologia, a velocidade, o desenho que eu faço você entra num carro de Fórmula 1, né? Então, a paisagem passa mais rápido, né? As árvores, muito mais rápido. E aí tem algumas coisas, às vezes você é mais superficial na tua leitura, na tua análise do que você era no modelo em que você construía, pedia aprovações, tinha ritos, cerimônias. Agora, é um MVP, é um teste, semana que vem. Então, nesse ambiente, as boas ideias surgem toda semana, ela não surge no trimestre. E aí, para mim, como essa cadeira, né, CFO, compliance, jurídico, é uma ansiedade muito alta. A ansiedade, ela foi daqui num pico enorme. Calma, gente. Então, ao mesmo tempo como você for, você quer acelerar. E do outro você quer frear, né? Então calma, que criaram os sandbox. Podem inovar, mas aqui dentro, tá? Daqui não passa. Com esse saco de dinheiro aqui. Acabou. Acabou, exato. Me prove que você consegue fazer mais, né? E como é que acompanha isso, né? Tem um formulário, a gente não burocratiza, então a gente é muito inovador nisso, de vamos fazer um desenho aqui, a gente vai acompanhar esse indicador, né? Então é uma transformação muito dinâmica e você busca literatura, mas assim, são os cases, claro, né? Google, Silicon Valley, você vê as grandes, Uber, como é que funcionou o Spotify. Tá, mas eu tô aqui. Como é que a gente vai fazer aqui, nesse cenário? Então, acho que o primeiro grande desafio é isso, é a ansiedade, método de trabalho, a tua rotina diária, ela muda completamente como eu agia e como eu faço hoje. E uma leitura que eu chamo muito de visão de floresta, né? Você sair um pouco porque é um turbilhão, são muito incêndios, crises e pivotar, então é um cavalinho de pau atrás do outro, né? Já tava fazendo... E como é que tá? Não, então a gente já pivotou, desistimos, estamos fazendo outra coisa, cara. Então, como é que você olha tudo isso e vê que a gente tá indo para o caminho certo, né? Esse é um grande desafio porque a gente tem o hábito de entrar no problema e botar a cabeça no buraco ali e nessa velocidade maior o risco aumenta disso, de você perder o foco, né? Agora os resultados são mais rápidos, aí as partes boas aqui talvez, né? Você colhe mais frutos, é impressionante como você vê inovações, você só fala de temas que ninguém está fazendo ainda, né? E não, às vezes de cópia, né? Sim, fulano está fazendo, a gente precisa fazer algo semelhante, né? Mas é muito dinâmico, muito rápido e o equilíbrio mental aqui, corpo, é bem mais importante talvez do que o que era num num voo de cruzeiro, num navio. Aqui é um jet ski realmente que você tem que... Você tem que estar mais ágil também, né? Muito mais ágil, é por aí. Show. Que legal, cara. E tua experiência, cara, com M&A, evaluation de empresas, acho sempre um tema interessante. Nesse ambiente de tech também isso, né, é bem, vamos dizer, presente. Sim. Aqui a minha maior experiência é no mercado conservador, vamos colocar assim, a indústria, né? Então, tanto eu já citei o HSBC, que não deixou de ser um grande M&A, né? Então, não só o valuation e tal, mas eu digo que a parte mais importante é o depois, né? Ali é
é bastante difícil, a diligência, né, o valuation, o acordo, chega no valor, mas ali é só o começo de uma maratona bem longa, né, que já é uma maratona. Então você chega cansado nessa maratona e começa outra, que é a fusão, integração, cultura, pessoas, sinergias e tal. Então esse é um modelo clássico. No mundo tech, desculpa, isso não é diferente, né? Então acho que um outro parênteses que eu faço aqui, assim, é uma nova fase agora. Há 2, 3 anos atrás estava uma festa no planeta, né? O dinheiro estava barato, todo mundo estava líquido e valuation era, né? O cheiro. Era montar um PowerPoint, um belo discurso, né? E aí uma camisetinha, né? Eu brinco que meus ternos e gravatas estão aposentados. Agora eu sou né? Todo tech aqui. Mas é uma camiseta e tal, e você arrecadava algumas dezenas de milhões. Às vezes de reais, às vezes de dólares, né? Então o valuation, ele ficou muito num olhar de topo de resultado, ou seja, o quanto você fatura, né? Eu não quero saber se você está fazendo prejuízo, se você tem dinheiro, mas quanto você fatura, quantos clientes tem e quanto você vai crescer mais, né? Por quê? Porque e aí os deltas desse valor, quanto que eu vou te pagar, eles eram sempre olhando esse crescimento. A bolha estourou, o dinheiro não está mais, a liquidez baixou, o dinheiro está mais caro, e agora os valores estão olhando muito a última linha. Então, eu quero ver se você está crescendo, mas como é que está teu caixa? E se você gera lucro? E se você não gera lucro, quando você vai gerar lucro? E me diga o caminho, o path, né? O profitability path ali, de quando vai ser isso, né? Quais são os passos? Se você não tem esse PowerPoint montado, esse valuation vai ser destruído e não vale nem a pena. Então, os M&As hoje, eu me sinto mais confortável no momento de agora, porque é agora que uma visão contábil, econômica, de fato aquilo fica de pé, né? Cresce. Então é um olhar mais estratégico, conservador e de olhar de futuro de mais pé no chão, né? Então as experiências que eu tive também e que não posso contar, M&As a gente só fala dos que deram certo. Mas para um M&A dar certo, às vezes você faz umas 7 diligências para chegar naquele. E esses que batem na trave, às vezes são questões de cultura, questão que se achou um problema, questão que o valor não deu certo, questão regulatória. E aí as experiências são grandes também. Eu digo que gosto muito de poker. E é bom você saber sair de jogadas, né? Às vezes é melhor você... aqui é semelhante, né? O outro clichê, né, do FOMO, né? O fear of missing out, quer dizer, o medo de perder a oportunidade. Vão comprar. Isso é um grande risco, né? Isso é um grande risco, porque você... É dinheiro, tempo, esforço, e aí vai, porque senão alguém vai... Ter certeza disso, ninguém nunca tem, né? Mas então, às vezes o não é melhor que sim, né? Então tem que olhar muito isso. O que eu consigo resumir de experiências, mas sem dúvida, num ambiente tech, de novo, a velocidade é maior, e aqui é mais difícil você ter a leitura se isso é um business que vai dar certo, porque é tudo muito novo, não tem 20 anos de histórico que você faz média e consegue prever o futuro. Ele começou ano passado. Será que ele vai continuar assim pelos próximos 10 anos? Boa pergunta, né? Então, mais desafiador. Legal, mundo cara. Tech. Você comentou, Eduardo, que chegou um momento não, mas sempre priorizou a família, mas chegou um momento que teve que continuar a tua carreira como CFO em Curitiba. Principalmente fora do eixo Rio-São Paulo. Né? Eu que trabalho com carreira há muito tempo, escutei quantas vezes isso, poxa, eu preciso fazer uma temporada em São Paulo para ganhar um network diferente, o mercado é diferente, etc e tal. E a gente vê que está mudando isso, né? Principalmente com essa relação de trabalho à distância. Cara, fala um pouco disso. Claro, acho que não tem certo e errado, mas eu vou falar é o meu guia, o mindset aqui de carreira profissional é que o pessoal vem antes, né? O pessoal vem antes porque eu acredito demais nisso. Se o pessoal não vem antes em algumas questões, isso vai impactar no profissional, na tua performance, né? No teu dia a dia, no que
aquele fardo que você está carregando, a não ser que seja para um projeto, e aí combinado não sai caro, né? Eu vou sofrer uma ponte aérea, vou me mudar, mas é um projeto de 1 ano, de 2 anos, de 6 meses. Agora eu vou para lá, uau, né? Eu preciso fazer contas, né? Como um bom contador, mas eu diria que esse não é o primeiro. O primeiro é realmente como é que as coisas vão acontecer, a carreira da minha esposa, os meus filhos, e realmente é muito caro para mim sair de Curitiba por essas questões. Minha família, é uma cidade de altíssima qualidade, né, no aspecto Brasil, e às vezes eu comparo realmente com o bom curitibano, que curitibano é chato falando de Curitiba, né, eu vou parar aqui, não vou nem começar a falar. Não, eu também sou curitibano. Então pronto, vamos parar aqui. Enfim, e aí, quando você... Conheço demais São Paulo, Rio de Janeiro, a ZUP, onde trabalhei, a matriz no Rio, mas hoje está tudo remoto. Minhas equipes, né, tenho gente que mora em BH, em São Paulo, em Porto Alegre, fora do país, e eu faço reuniões semanais, às vezes diárias, as dailies, as planning, enfim. Por onde? Da minha casa, né, da minha casa com o meu laptop. Então, mas sem dúvida é importante ir tomar o cafezinho em São Paulo, fazer a roda e estar nos eventos. Então, a base em um lugar, a logística consegue funcionar melhor, né? A vida pessoal funciona muito bem. Então, eu digo que eu toreei o touro São Paulo e Rio de Janeiro com excelência, assim, porque várias oportunidades passaram. Claro. Várias eu neguei, para fora do país também, em que um aspecto financeiro brilhava demais os olhos. Mas eu via que não era o timing, não fazia sentido, ia destruir algumas coisas que eram muito importantes para mim. Então esse resumo da ópera que eu fiz na minha carreira foi de muitos nãos também, né? Mas de novo não tem certo e errado. Eu acho que, por exemplo, eu contei a passagem de que quando não haviam opções, é o que tem, então iremos, né? E eu lembro de uma análise dessa com a minha esposa, a Gisele. Nossos pais migraram de cidades. Minha família é do interior do Paraná, a família da minha esposa de Minas, interior de Minas, vai para o Rio, ela é carioca, né? E aqui eu nasci na capital, mas eles migraram. Eles migraram por quê? Por causa de trabalho, né? E o que eles fizeram? Engole o choro, façam as malas. Exato. E a gente vai mudar de escola, a gente vai fazer porque é o que tem. Então, também tem um pouco disso, né? Mas quando há opções, eu prefiro o lado pessoal. Então, acho que é aqui, assim, e outro ponto também, para concluir, hoje eu falo com candidatos, e quando eu falo da cidade de Curitiba, principalmente candidatos de São Paulo, já tive algumas conversas de eu estou querendo sair daqui, porque eu sei que a qualidade de vida é melhor, porque eu sei que o trânsito é menor. Então, o remoto possibilita isso, pode estar próximo daqui. Tá deixando aquele clichê que você tem que estar em São Paulo, né? Eu acho que sim, você tem que estar nas rodas, né? Mas dá para fazer isso sem estar lá. Sim. E dá para selecionar também, né? Essas agendas lá de sem forma, né, mais estratégica e consegue economizar na passagem aérea, programa antes, com alguns meses, né? Mas é isso, combina a logística, trimestralmente, pelo menos eu tô lá, pelo menos, tento aumentar essa frequência, mas eu falo com pessoas de São Paulo diariamente, né? Remotamente, aqui de Curitiba, e como se estivesse lá. Claro, né? Todo mundo tão acostumado. 4 anos já. Exato. Dessa dinâmica. Já se fazia antes, né? Sim. Mas há 4 anos virou sim. A principal fonte. A pandemia mudou, né? A pandemia mudou tudo isso. Como é que vocês estão lá agora, cara? Pensando em... porque tá uma discussão grande agora, né? Muitas empresas querendo voltar, outras não, em definitivo. Tem várias que devolveram todos os seus escritórios. E outras indo, né, em direção totalmente ao contrário, chamando os colaboradores de volta. Eu tenho uma visão desse tema home office, híbrido, presencial, nesses grupos. A Contabilizei é um grupo, né, como eu citei, são algumas empresas, são números grandes aqui de colaboradores. Você não tem uma solução única para isso. Você tem áreas e áreas. Tem áreas que o presencial é fundamental. E tem áreas que nem tanto. Tem áreas que talvez o remoto funcione melhor do que o híbrido. E aí, as soluções únicas eu já sou meio resistente, né? Assim será.
peraí, gente, vamos pensar no todo. Né? Claro. Tem uma área comercial que precisa estar lá, tem que bater cartão, não, mas tem que estar presencialmente, fazer visita, e é importante a reunião presencial. Uma área que se debruça a leitura e precisa de silêncio, né? Uma área jurídica, por exemplo, talvez o remoto funcione até melhor do que o presencial, mas tem que ter também, então, enfim, estou representando um pouco o que somos, porque somos o que for melhor, né? Temos áreas que estão basicamente a maior parte da semana presencial nos nossos escritórios, em São Paulo, a gente fica ali na Paulista, aqui em Curitiba também. E tem áreas que são praticamente remotos. Então, depende, né? Somos bastante flexíveis. Acho que esse é o mais importante, o que permite, né? Mas eu aí, particularmente, acho que a presença física ela é importante, né? Somos um bicho social, então a gente precisa ter o 3D, né? A linguagem corporal, acho que isso é fundamental. Mas tem uma batida rotineira diária que o remoto funciona melhor. Então, e como fazer bem esse remoto também é uma arte aqui, não uma ciência, né? Como é que você coordena seu time, as frequências, os ritos, as cerimônias e tal. E eu vejo isso para o futuro, assim será. Não é, vai ser assim, vai ser assim. Eu acho que vai ser tudo isso. E cada um vai adequar da melhor forma para o que precisa, né? Você comentou também, né? Eu também trabalhei bastante tempo home office em empresa de tecnologia. A agenda é intensa, né? Você está em casa, né? Pode até os amigos ou teus pais podem achar que você está em casa, né? Pô, eu trabalho em casa, pô, sossegado. Soubesse o número de reuniões que faz num dia, né? Fala um pouco dessa dinâmica, cara, e como que você faz a gestão do teu time, celebra os bons resultados, transmite a cultura de forma digital. Bom, hoje, né? A gente está aqui no começo da tarde tendo essa conversa. Essa já é a minha 7ª reunião do dia, né? Então, reuniões de meia hora, 15 minutos, que não são reuniões de fato, né? São conversas que remotamente, isso é a minha frequência. Então, eu consigo destacar algumas cerimônias semanais. Então, a minha segunda-feira é um momento que eu gosto de fazer uma reunião com os meus diretos, de olhar o que foi a semana passada, o que vai ser a próxima, o que está na mesa, o que está pegando aí. Se não tiver nada, não diga nada, né? Vamos poupar tempo, mas então uma efetividade grande. Então eu consigo preencher grandes espaços na semana, que isso aqui é sagrado. E o resto é naquele desenho, né, do vaso vazio, eu coloco essas pedras grandes, o resto é areia que eu encho. Essa areia são esses 15 minutos. Né? Tento flutuar também bastante na companhia, então fazer uma coordenação de agendas e conversas que não fique somente no meu escopo, então em outras áreas, e principalmente externo da empresa. Então, faço bastante entrevista, faço pelo menos uma entrevista por semana, essa tem sido a minha média. Não necessariamente porque eu estou contratando, mas é porque é importante você estar conectado, conhecendo, sabendo. Acho que um bom líder precisa... Isso é um pouco uma visão, o RH vai cuidar disso, né? E é sempre na urgência, né? Eu estou desesperado, então você precisa conhecer para entender o teu time, para entender como é que está lá fora. Claro. Então, eu dedico bastante tempo a isso. Não sou perfeito aqui, mas eu digo que é um tema sempre prioritário, porque como líder, a parte técnica, todo o meu histórico, cada vez menos, né? Porque quem está olhando isso é meu time, e cada vez mais é isso, gestão de time, estratégia, né? Flutuar na companhia, olhar a floresta. Então, nesse mundo de muita informação, você filtrar e entender quais são as melhores pessoas para se trabalhar para mim é um dos grandes desafios. Não. E celebram... Bom, agora tem a possibilidade de fazer... É o híbrido agora, né? Quer dizer, então você pode marcar, as pessoas se reúnem, faz
Fazem team meeting, fazem kickoff? Como é que é? O celebrar, eu digo que é um contra aqui do remoto e do híbrido, né? Porque quando éramos presencial, o happy hour era toda semana, praticamente, almoçar junto, tomar café, né? E ali tinha uma celebração, o aniversário antes do mês, a gente brincava, né? No mundo. E o remoto, isso realmente é um lugar que eu acho que até ponto de melhoria que eu tenho é de aumentar isso. O que eu gosto de fazer é ter um momento de qualidade e informal, para a gente não falar de trabalho e a gente jogar cartas, né? Aqui é truco, né? Jogar um truco, fazer um churrasco. Então, a oportunidade que eu tenho, pelo menos um anual, para celebrar a entrega das demonstrações financeiras, os resultados, alguma coisa, faz um churrasco, um belo churrasco, o time come, o time bebe, a gente... E eu gosto de fazer isso. Esse é um momento de celebrar. Mas isso não é uma vez por ano, né? Sim. E aí, de novo, o contra é que essas pessoas estão sozinhas em casa trabalhando, né? Um analista, um assistente, um gerente, um coordenador, que seja a hierarquia, mas ele tá lá, ele tá conectado, mas ele tá... A ansiedade dele é alta, né? Ele tem os seus problemas pessoais que ele não consegue dividir todos, né, no trabalho. Então, aqui sim, acho que o que eu sugiro, talvez eu possa dizer assim, é criar mais frequências que podem ser virtuais, mas a presencial é a melhor, né? Aquele momento que você toma um chá, um café, um uísque, cerveja, que seja, mas para escutar. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Né? Como é que estão as coisas, né? Isso você não consegue fazer muito bem no remoto, né? Então, esse é um ponto de melhoria que eu tenho que ter, justamente pela essa dificuldade de agenda. E a gente foge, a agenda tá pesada, mas tem que se dedicar a isso também. Acho que é bem relevante, celebrar. Sim, perfeito. Priorizar, né? Achar tempo para fazer essas coisas, né? Cara, e esse pessoal mais jovem que está assistindo aí o canal, pensa em fazer uma carreira em auditoria, em empresa de consultoria ou como CFO, poxa, dá umas dicas aí para esse pessoal. O que acha que é fundamental esses caras terem de conhecimento, competência e soft skill também, claro. Eles têm um grande desafio, citei novamente, do volume de informações. E eles nasceram, né, falando aqui das gerações que estão começando carreira, portanto mais novas, nasceram digitais. Então, eu não sou psicólogo, mas, né, muita informação a respeito que a ansiedade é muito mais alta, né? E uma visão de futuro bem diferente da nossa escola, que era, a gente nasceu com os nossos pais falando... Né, faz um concurso, entra uma grande empresa e sai aposentado de lá, uma multinacional e tal. Eu digo que acho que o grande desafio que ela tem é isso, é a resiliência, né? Porque haverão altos e baixos numa empresa de auditoria. Falando de auditoria especificamente, né, as grandes empresas ou média, pequenas, qualquer uma, é intenso o trabalho, o volume de trabalho é muito grande, não só de horas, mas de informações. Então você aprende muito rápido, muita coisa. E depois de um ano, um trainee, ele tá falando com o CFO da companhia quase, com o diretor da companhia, um gerente. Então ele já se equipara, ele fala, bom, olha o meu salário e olha com quem eu tô falando, né? Eu já estou pronto para... Calma. Essa é a primeira recomendação. Vai chegar o seu tempo. Há uma curva muito grande aqui. E a experiência dessa maturação é fundamental. O que eu vejo hoje em líderes, assim, essa grande... acho que sem adjetivo. Há um buraco aqui, um espaço a ser preenchido em aspectos de liderança. Construir time, ter empatia, né, falar com as pessoas. E isso você não é no MBA, num curso, isso é vida. Isso é cancha, né? Como a gente fala no futebol, né? Então é errando, tendo altos e baixos, é trabalhar de madrugada, é sair insatisfeito e tal, mas isso é um ciclo, né? Então, a gente vê esses jovens pulando muito de empresas em grandes nomes, principalmente na área de tecnologia. É impressionante, você vê uma empresa roubando outra. Cada 6 meses a pessoa está rodando, um ano. O que ela... Ganhando mais. Um escopo mais, o cara você fica fala, caro. É isso, você, você conseguiu fazer uma carreira em 3 anos, crescer teu salário em 80%.
sensacional. O que você deixou lá? Qual o tijolinho que você construiu? Que legado você deixou, né? Deu tempo para isso acontecer? Eu acho que é o mais importante se você quer mirar a construção da sua carreira, né? O pessoal de People, RH, sempre me corrige, porque a gente sabe, a carreira da empresa. A carreira não é da empresa, a carreira é tua. Então, trate isso como algo imaculado, algo que assim, tem que ter muito respeito, tem que estar muito coordenado com o que você faz e você tem que ter muita paciência com isso. Às vezes vem necessidades, né? Eu tenho uma necessidade financeira, nasceu um filho, eu tenho um emprego aqui, amo aqui, mas assim, já pedi e vai demorar para eu chegar no que eu preciso e tá passando um cavalo encilhado. Aí tem movimentos, né? Mas eu acho que o grande desafio em auditoria, contabilidade, que são ambientes, finanças, ambientes de muitos números, muita leitura, as busy seasons, né, que são as dedicações de horas e horas de trabalho e que às vezes você se compara com o teu amigo, com o teu primo, com o teu vizinho, que é da tua idade, que está numa outra carreira e que ganha muito mais que você fala, eu estou no lugar errado. Você não está no lugar errado. Resiliência, vai chegar, né? E aí o construir é um tijolinho de cada vez, mas eu diria mais isso para essa turma aí que é bastante ansiosa. Bacana. E o que você faz de hobby, cara? Fora a tua atividade profissional, você falou que tomou decisões importantes por causa da família, imagino que você tem a agenda cheia. Eu sei, né? Mas conta aí. Você sabe. O futebol é uma paixão, né? Como jogador frustrado que eu sou. Então é um lugar que está marcado na minha agenda, né? Disputo campeonatos, eu treino, me preparo para isso, gosto de estar nesse ambiente, que é um esporte, assim, nessa altura, né? 43 anos, ficar se aventurando no futebol, às vezes fala, cara, saia disso, você vai romper ligamento e tal. Mas eu gosto, eu sou competitivo e tal, então futebol é a minha paixão. Gosto de correr, né? Maratonista, eu falo que sou maratonista, eu fiz 2 maratonas, mas eu gosto de correr. E então corrida desde o exército é um hábito para mim, sou bastante aeróbico. Agora que eu comecei a puxar um ferro porque o médico mandou, né? Fala, para de fazer aeróbico, exato, fortalece esses negócios, você tá muito fininho. Então eu tô fazendo, esses são hobbies assim, principais e outros. É muito família, né? Voltado à família, porque com 3 filhos, né? Final de semana não me pertence, né? Eles também gostam de esporte, então sempre acompanhando e vira um hobby, tá ali, né? Com a família, curtindo com eles, brincando. É por aí. Legal, Eduardo. Cara, a gente tá chegando ao final. Deixa uma sugestão de livros, podcasts, o que você tá consumindo aí, cara? Não só conteúdo business, o que você achar interessante aí. Tá bom. Essa pergunta, qual melhor livro? Eu não gosto de comparar livro porque, né, você vai errar. O melhor livro é difícil. O melhor livro. Eu vou falar o último que eu li, e eu gostei demais, e é uma bíblia ali, 700 páginas, demorei para ler esse livro. Ray Dalio, né, o fundador da Bridgewater, ele vem nessa série de princípios, ele fez esse último, eu não vou errar, talvez vou errar o nome do livro aqui, Princípios da Ordem Mundial em Transformação. Esse é o nome do livro. Então ele faz uma leitura secular, assim, de crises, guerras, sempre trazendo o histórico dele de dados, né? Ele é um cara de dados, ele é onde ele toma as decisões. E o legal 2 anos atrás, esse livro, ele, lendo agora nesse mundo que a gente tá, né, dessas guerras, né, as potências aí, ele fala muito do Império Americano, não na questão política, mas o dólar é a moeda forte hoje, então o ápice, a crise, a ascensão, a reascensão da China, é impressionante, é um cara que lê o passado e projeta o futuro, mas ele traz insights muito legais, recomendo demais esse livro. Que faz pensar, só que ele aí resiliência, é número, finanças e história, eu sou apaixonado por isso, história e finanças, quem gosta, recomendo, baita livro, terminei esse. Você falou de podcast, eu gosto de além do Nob Talks, que agora eu tô acompanhando. Agora é o próximo preferido. Aperte o botão lá, galera. Pô, você chegou até agora, tem que apertar o botão. Exato, deixa o sininho. Exatamente, Nob Talks.
E depois eu gosto do Patrick Lencioni, ele tem um que é do At the Table. At the Table. Publiquei ontem. É mesmo? Não combinamos, cara. Não combinamos. Mas é um cara que eu participei de um processo, o Edu aqui, que é um cara de Curitiba que faz a implementação. Ele tava aqui? Teve aí. É um xará, um parceiraço. Gosto muito, a Long Vision, né, da empresa dele. E ali que eu tive o primeiro contato, ele tinha me indicado, e eu vou te falar que semanal eu escuto ele no carro. É um podcast sensacional de liderança, para quem é executivo principalmente. Traz temas de home office, traz temas de liderança, de conflito. Ele coloca de uma forma leve, rápido. Então, um podcast em inglês que ajuda aí a praticar. Lógico. Mas é um podcast que eu escuto. Eu não sou muito fã de podcast, não, até pelo tema. Mas esse é um cara que eu destaco ali. Então, recomendações aí. Show de bola, meu caro. Legal? Obrigado. Pena que acabou. Pois é. Assim, pessoal, chegamos ao fim desse episódio do NAB Talks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento de executivos e lideranças, entre em contato conosco. Obrigado e até o próximo NAB Talks.